Muito bem, estamos de volta, não é? Voltamos. E você tem alguma questão mais a pôr ou... Não. Só voltando aqui para a conclusão do nosso primeiro capítulo, seria até um aspecto mais prático. E já falamos em outro programa. Por que na hora de sistematizar as tradições, eu não sei se no original está assim, ainda não olhei. O capítulo 2, ele é iniciado concluindo o capítulo 1. É apenas estilo? Ah, não, porque a divisão dessas tradições em livros e em capítulos e em versículos, isso aqui foi feito muito tardiamente, já na era cristã. Ah, entendi. Já na era cristã. Tem nada a ver, embora seja universalmente aceito, não tem nada a ver com os primeiros que nunca pensaram em capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, versículo isto, versículo aquilo. Não. Era um texto assim, digamos, um texto limpo. Totalmente isento de capítulos, de versículos, de títulos, de subtítulos, de temas. Tudo. Texto corrido. De tudo. Nenhum título aí é um título, digamos, canônico, inspirado. Uhum. E aí entramos no capítulo 2, que também trata da criação. Bom, já entramos, que de algum modo já entramos, já falamos. Né? Deus que faz um boneco de barro. Que é uma réplica feita em outro lugar em Judá da criação. Agora, você pense uma comunidade pós-exílica olhando para o seu passado. Nós existimos porque um Deus criador nos fez. Inclusive, e nós somos homens e mulheres porque Deus quis um homem e uma mulher. Inclusive, o senhor concluiu o primeiro tempo falando sobre a importância e o peso dessa intuição. Intuir, coisa que eles fizeram no presente, olhando para o passado, já é um papel de grande valia. Mas isso pensado sob uma ótica hebraica, semita. Talvez no nosso mundo atual, intuição tem muito valor? Qual intuição? Que os nossos se você é religioso, tiveram. Se você leva a fé leva a sério a sua fé, você procura a fonte da sua fé, uma das fontes da sua fé, que é a Sagrada Escritura. Tudo bem, mas num texto que é meramente intuitivo. Num texto que você estudando bem e distinguindo o superficial, o acidental, o metafórico, o mítico, deixando isso de lado, é um texto que fala ainda hoje. As coisas são assim porque Deus as fez assim. Agora, o texto não acaba em 2 capítulos. Existe o pecado, não é? Que é um capítulo à parte, que é um capítulo posterior, e que eu não queria entrar agora nessa segunda parte aqui, porque é longo e nós deveríamos ter mais tempo para explicar isso aqui. Eu acho que poderia ficar para uma outra eventualidade, um outro dia de início, já de começo. Mas... ainda no capítulo 2, num dado momento da narrativa, do conto, diz que Deus sente necessidade de dar uma companheira ao homem. Que o próprio autor... sente necessidade, não. Viu a miséria do homem sozinho. E detecta que não é bom que ele esteja só. Então, muitos exegetas e hermeneutas olham para esse versículo e já aplicam o princípio do relacionamento, né? Ninguém nasceu para ser feliz sozinho, coisa parecida. Quando a gente pega um versículo assim, do ponto de vista atual, ele não é um pouco pesado, sobretudo para aqueles que hoje são consagrados, que são chamados a viver só no sentido afetivo, sexual? O senhor entende a amplitude da minha pergunta? Entendo, mas isso não tem resposta nesses 2 capítulos aqui. São questionamentos que você faz a partir do Novo Testamento e da sua fé cristã. Aqui não. Os judeus jamais aceitaram o celibato.
Quer dizer, Exatamente. o outro aceitou, sabe? Preferia se casar com a Torá a se casar com uma mulher. Isso para mim é novo. Deixo para os outros o problema da procriação. Eu me caso com a Torá. Tem muitos judeus assim, nessa linha. E no passado? Tem, na Mishnah, no Talmud, tem. Interessante. Pois é, não é que absolutamente não. A grande maioria se casava e se casa. Mas houve sempre exceções, sobretudo rabinos apaixonados pela Bíblia. A minha esposa é a Bíblia. Eu deixo a outros a preocupação e a tarefa de povoar o mundo. Interessante, muito interessante. Porque olhando sob esse aspecto, o próprio Jesus, né? Ele também não casou. Né? E ele é a fonte e a inspiração do celibato cristão. Uhum. Muito bem. Certo? Okay. Alguma coisa a mais a respeito deste capítulo? Não, e aí ele fala ainda, né, que quando a mulher é criada, ela é retirada da costela do homem. Isto é uma maneira mítica de se falar. Para isso precisa estudo e separar as coisas. É uma maneira mitológica, não é? Mas com uma verdade profunda. Ela é da mesma substância do homem. E isso não indica submissão. Os dois são criados do mesmo material. O material de um serve para material de outro. No plano de Deus, a mulher nunca esteve abaixo do homem. Isto aqui já é fruto da história e de uma história onde as feridas do pecado já se fazem presentes, não é? A história do machismo, que hoje, graças a Deus, em larga parte, não em todos os lugares, mas no Ocidente, pelo menos, e em larga parte é superado. Sim. Agora, muitos se fundamentam na teologia de Paulo, que coloca a mulher superficialmente, a meu ver, de lado um pouquinho, quando manda pôr o véu, quando pede para não abrir a boca na sinagoga e quando diz que elas sejam submissas aos seus maridos. Muitos pegam estes versículos de Paulo para decretar a submissão da mulher frente ao homem, o que eu acho que é uma Mas isso também é falta de cultura errada. bíblica, porque eu tenho que distinguir na biblioteca e nos livros de Israel e da igreja, eu tenho que distinguir a inspiração da revelação. Se esses textos fossem revelatórios, nós tínhamos que obedecer-lhes até hoje. Mas como a igreja não vê aí nada a não ser uma visão da época, do momento, ela pode ter estranhado um pouco quando as coisas se modificaram, mas se deixou, percebeu que ali não havia nada que contradissesse a revelação. Dou um exemplo. E um exemplo que aconteceu na minha vida de jovem, logo depois do concílio, mas não era padre ainda. Um exemplo, olha, no meu tempo de criança, mulher para entrar na igreja precisava estar de saia, e para comungar de meia, e para comungar ou confessar de véu na cabeça. Como eu me lembro de minha mãe. Como eu me lembro de minhas tias. Todas assim. Era impensável uma mulher entrar sem véu na igreja. Veio o concílio, começaram as mulheres a vestir calça comprida, começaram as mulheres a tirar o véu, a igreja se sentiu mal, não estava habituada a isso, mas acabou aceitando. Na mesma época, houve teólogos que queriam dizer que a concepção virginal de Jesus é uma maneira de falar
de um modo sobrenatural, mas que não houve concepção virginal, que foi o resultado de um matrimônio normal entre Maria e José. A igreja teve uma reação violenta contra isso. 2 tipos de reações diferentes. Ou seja, o primeiro não era algo revelado, mas o segundo era. O segundo era. Então ela reagiu de modo diferente. Reagiu de uma maneira, olha, de uma maneira que eu me lembro. Mas não e não. Tudo bem, pode ser virgindade do coração, pode ser o que quiserem, mas a física também, a biológica também. E essa entrou, inclusive, nos documentos, né? Entrou e entra. Na fórmula do dogma, ela existe até hoje. Bem, exatamente. Nós temos que finalizar agora também. Deixando claro que ainda teria mais uma questão sobre a nudez do homem, mas nós vamos deixar para o próximo programa. Mas essa entra já no capítulo 3º, não é? No capítulo 3º. Mas ainda está no finalzinho. Eles viviam nus diante do Senhor. É uma questão que vamos trazer. Maneira de se falar da pureza de intenção, da ausência de malícia. Isso. Só isso. E que Deus criou um homem, não pecador, não desordenado, mas criou um homem, digamos, decente. Sim. Um homem com princípios bons. Muito obrigado pela escuta, pela presença e até domingo que vem. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.